continue abençoando a todos. Bom estar na presença de Deus, ao lado de Jesus. Todo mundo quer estar, né? Você quer estar? Vamos estar ao lado de Jesus através da palavra, da mensagem, né? Vamos ler a Bíblia em Mateus, capítulo 12 de São Mateus. Nós vamos ler a Bíblia. Começamos ontem um programa de rádio ali em Paulo Bento. Nós tínhamos parado por uns tempos ali, mas agora tem de novo. E aqui eu acho que só pega pela internet. E irmão Valdir e irmão Elias estão ali responsáveis pelo programa de rádio. Ontem já deu certo, né, irmão Valdir? Começaram. E é bom você sintonizar, é a 1h da tarde, no sábado. Você sintonizar ali pela internet, ligar para lá, isso vai começando a incentivar os outros também a escutar, né? Vamos criando, nós aqui de dentro vamos criando audiência e influencia os de fora para escutar também, né? Temos também outro programa de rádio em Ronda Alta, também no domingo, a 1h, até as 2h, mais 1h de programação. E em Sarandi, na Rádio Minuano, aos domingos, começa às 6h30 da manhã, até às 8h, 1h30 de programa. E ali também é muito bem ouvido aquele programa. Os irmãos que apresentam ali, o irmão Lindomar e o irmão Natanael, tem domingo que eles quase não vencem atender. E eles rodam hino, pedem hino, os outros pessoal pede hino, pede oração. E nós tivemos aquela reunião com o pastor Wilmer lá em Ronda Alta, em Sarandi, aquele dia. Olha, quase parou todas as atividades de Sarandi lá para assistirem as nossas reuniões lá nos cultos. Tem um que tem ele é vereador, não sei o que ele é lá, só que ele é meio crente, e ele tem um programa de rádio lá, muito ouvido, e ele foi lá e de lá da igreja ele estava assistindo e transmitindo para o povo, né? Então deu um movimento ali em Sarandi, então a mensagem foi divulgada ali em poucos momentos, pouco tempo. O que não tinha ouvido, ouviu, né? Então, nós era para ter feito da mesma maneira ali em Ronda Alta, aquele dia que nós fizemos a reunião, mas os da rádio lá se atrapalharam, não puderam vir. Então, agora abrimos mais um programinha aqui em Paulo Bento, no Valdir, ali. Até é o seguinte, se você quer oferecer um hino para alguém, escreve ali e passa para o Valdir, entrega a mão para ele, irmão Elias aí, fica melhor, daí já lê lá, o fulano quer um hino, fulano pede oração, fulano faz isso, faz aquilo. Então é um incentivo, né, para as pessoas. E você que canta, se você quer ir lá cantar ao vivo no rádio, você que pega o seu violãozinho, vai lá e ajuda. Você que canta uns hinos bonitos, isso é bom. Vamos ler Mateus 12, 38. Quero basear isso aqui na mensagem A Rainha do Sul. Vocês já pegaram ela esses dias? Tem os irmãos que estão viajando aí no roteiro, Molutério, com mais uns irmãos, estão fazendo o roteiro aqui para Sarandi, que cada 15 dias nós vamos ali. E o pastor Adílio, acho que o irmão Ramon estão lá para Teutônia, para aqueles lados lá. E também, Constantino, nós estamos trabalhando ali hoje os irmãos, acho que trabalharam lá. Estão construindo uma igrejinha lá para nós adorar a Deus. Estavam pagando aluguel lá, mas agora estamos fazendo uma igreja para nós adorar a Deus. E como eu disse esses dias, se você sentir no coração de ajudar com qualquer quantia, um saco de cimento, uma folha, 2 de brasilite,
tantos metros de cerâmica, só que daí tem que ser esse valor em dinheiro, que daí a gente vai comprar lá, né? Mas se você sentir no coração, dar uma oferta de tantos reais aí, é bem-vindo. Não é obrigado, mas se você quiser ajudar ali, vai ser bom. Os irmãos, poucos irmãos lá ainda, mas nós estamos fazendo pela fé, né? Vamos ler. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele respondendo disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado um outro sinal, senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra, então diz: Voltarei para minha casa de onde saí, e voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos pior do que ele. E entrando habita ali, e são os últimos atos desse homem, pior do que o primeiro. Assim acontecerá também a esta geração má. Senhor Jesus, agora peço a Ti nos abençoar através da mensagem, possa inundar o nosso coração pelo Espírito Santo, que todos os que estão aqui nesta noite, meu Deus, sejam beneficiados pela palavra de Deus que será ministrada, e para ela sair na unção, eu preciso da unção, preciso de sabedoria. O Senhor unge meu coração, minha mente, meus lábios para falar aquilo, meu Deus, que a igreja necessita, que nós necessitamos a cada dia, Senhor, a cada momento, a cada minuto que nós viver na face da terra. Como disse São Pedro, o inimigo está ao nosso redor bramendo como um leão, procurando um para que ele possa tragar. Mas que a palavra de Deus, ela esteja sempre, como disse ali em Hebreus, como uma espada afiada, para nós se defender do inimigo e de nossas almas. Jesus, toma o controle nesta noite e nos abençoe através da mensagem de Deus. Amém. Vocês podem se assentarem, irmãos. Então, como eu estava dizendo, quero basear esta mensagem, basear nossa meditação nesta noite, nesta mensagem à Rainha do Sul. Mas eu quero chamar a sua atenção numa linha seguinte. Ela vai ser quase um segmento de ontem, mas a revelação, ela não traz confusão, ela não faz confusão, a revelação. Você sabe o significado da palavra revelação? É mostrar aquilo que está escondido, é revelar, tirar aquilo que está ocultando alguma coisa e mostrar o que é. Vamos dizer, eu estou aqui com uma mensagem encadernada, ela está coberta com outro livro. Eu não sei o que tem embaixo, mas se eu tirar o livro, eu sei que é uma mensagem encadernada que está aqui,
Daí eu já posso dizer, embaixo disso aqui tem uma mensagem encadernada. Revelação é mostrar aquilo que está escondido, aquilo que está oculto, que está, e vamos dizer, tirando o véu. O profeta chegou a pregar uma mensagem titulada Tirando o Véu. Quer dizer, deixando, como disse em Hebreus 4:12, 4:12 diz assim, aqui a palavra de Deus, ela é como uma espada afiada, dos dois lados, tendo 2 fios, E ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. E ela é apta, quer dizer, ela é capaz, ela tem condição, ela pode fazer isto. É apta para discernir os pensamentos e as intenções de coração. Diz ali em Hebreus 4:12, que todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos daquele que havemos de tratar um dia. Então, a mensagem, ela deixa todas as coisas, vamos dizer assim, clara para as pessoas. Ela não enrola, ela não é mais ou menos. Quem sabe quer dizer isso, ou talvez queira dizer isso. Não, isto é isto. A mensagem que nós temos, ela revela, ela mostra para a pessoa que a pessoa tem aquele discernimento. Não, isto é isto. Isto não é isto. Ela põe o pingo em cima do i. Você entende? E a revelação, ela não traz confusão. Quando, na mensagem, José encontrando com seus irmãos, no parágrafo 115, está um comentário do mensageiro de Deus para esta era, William Marion Branham. Ele diz que Caim, ele construiu um altar. Abel também construiu um altar. Caim ofereceu um sacrifício. E Abel também ofereceu um sacrifício. E adorou. Os dois adoraram a Deus. Caim adorou, Abel adorou a Deus. Mas Deus vindicou e provou que Abel era a sua escolha. Por que Deus provou e vindicou que Abel era a sua escolha? Não foi porque ele fez um altar. Não foi porque ele estava adorando a Deus. Foi porque ele fez a coisa correta, por revelação. Ele teve aquela revelação de Deus, então ele não confundiu. E Caim e Abel estavam adorando, os dois estavam adorando o mesmo Deus, irmãos. Era o mesmo Deus que eles estavam adorando. O Deus que Caim estava adorando é o Deus que Abel estava adorando. Por isso que o mensageiro de Deus diz assim, a Bíblia que você lê é a Bíblia que os demais leem. Vocês estão compreendendo? O hino que você canta é os demais que os outros cantam. Mas, porém, há uma revelação dentro das Escrituras que faz você agir corretamente. Que faz você não ter uma revelação, uma confusão, mas você tem uma revelação e sabe o significado das coisas. Então, Deus provou que Abel... Deus provou que Abel estava correto e que Caim estava errado, pela aceitação. Você sabe que, olha, o crente revelado sabe quando a oração dele quebra essas atmosferas ruins. Quando você está orando, você sabe que a sua oração foi ouvida por Deus. Agora tem gente que é aquela... e vira ali naquela confusão, que não sabe se ele está orando, está discursando, está cantando, ele sai naquele sem discernimento. E nós somos corrigidos
Nós somos ensinados que cada coisa tem o seu devido momento. Tem um momento de adoração, que todos devem adorar juntos. Tem um momento de oração, que todos devemos orar juntos. Vocês estão compreendendo? Tem um momento de Deus falar conosco, que daí todos nós devemos ouvir junto o que Deus está falando. Como disse o mensageiro, quando há uma pregação, até mesmo possa ser muito eloquente, aqui, levanta lá no meio, dá aquela confusão, um irmão fala línguas estranhas lá, outra mulher fala lá, outro fala lá, e daí é aquela confusão. Daí o profeta diz, e daí? Da onde Deus está falando? Do púlpito ou do meio da igreja? Quando alguém usa o púlpito, Deus está falando aqui do púlpito. Tem um momento de adoração, tem um momento de oração, tem um momento da palavra. E por isso que nós devemos, você e eu, como somos leigos na palavra de Deus, e somos ensinados, somos alunos, nós devemos acompanhar todos os movimentos de Deus. Não vim, como disse o mensageiro, a igreja ficar como uma flor de parede, pendurada lá. Pode ver tudo que for movimento, ela está quietinha lá. Não, quando nós acompanhamos o andar de Deus, o movimento de Deus, você glorifica a Deus em cada situação, em cada momento, em cada hora. E nós observamos porque nós observamos que as pessoas aí fora falam mal de nós. Falam mal sem saber do que estão falando. Olha, eu não sei, mas eu acho que se fosse chamar aqui ou mandar levantar, poucas pessoas não levantariam. Que conversou com esses religiosos aí fora, dizendo, na igreja de vocês não tem revelação. Na igreja de vocês não tem língua estranha. Na igreja de vocês não tem profecia. Tem. Tem profecia, tem revelação e tem língua estranha. Você entende? Como se vê isso? Acontece que ela está em ordem. Vocês estão compreendendo? Acontece que uma profecia, para sair, ela tem que provar que é de Deus. Levanta e fala a respeito de qualquer pessoa aí, como nós somos ensinados, fala para o irmão e profetiza sobre aquele irmão. Nós não glorificamos, nós não exaltamos nada, sem primeiro ver o cumprimento daquilo. Porque muitas vezes nós estamos, vamos dizer, elogiando o diabo que está mentindo sobre aquela pessoa, sem saber. Mas a hora que cumpre aquilo que a pessoa falou sobre aquela pessoa sobre uma profecia, e daí veio e se cumpriu, então nós glorificamos a Deus, louvamos a Deus, porque Deus usou aquele irmão para falar ou advertir aquele outro irmão. Agora, se não se cumprir, nós chamamos aquela pessoa e oramos e expulsamos aquele espírito de mentira que está sobre ele, para que nunca mais haja profecia falsa. Línguas estranhas é o menor dom. Se falar, fala. Se não falar, também não vai fazer diferença nenhuma. É Coríntios 13. Vocês estão compreendendo? E Paulo diz, fala 2 ou 3. E o resto fica calado. E que haja intérprete ainda. Você viu? Então isso aqui que é revelação, é conhecimento. É uma igreja em ordem. Não é aquela bagunça. Isso que é uma igreja em ordem. Vocês estão entendendo? A hora que você tem uma revelação, ontem eu disse, a hora que você for revelado, o problema do outro não lhe estraga. A hora que você obtém a revelação, o problema do outro não vai jogar a sua fé no lixo. Não vai fazer você se afastar de nada, porque você é revelado, você não está baseado em ninguém. Você está baseado em Jesus Cristo, porque é Ele o autor e consumador da nossa fé. É aí que você está, o seu ponto de fé está aí. Então,
O profeta falando que também entra sobre Israel depois, né? Deus provou aqui que Israel era uma escolha de Deus. Aonde estava Israel? Israel estava escravizado. Se você olhasse, é o maior lixo do Egito. É onde eles estavam lá, trabalhando, escravizado, sujo. Aquelas mulheres não tinham tempo nem de lavar a roupa dos seus maridos, porque tinham que trabalhar. Aqueles homens trabalhando de sol a sol, serviço mais pesado que tinha. Mas eles eram revelados. Eles tinham a revelação no seu coração. Eles sabiam que era escolhido de Deus. Você está vendo? Pois Israel tinha um sobrenatural com eles ali no arraial deles. Agora eu paro e penso na mensagem. Não, em Coríntios 10 você encontra que Israel lá é um Israel aqui. Lá foi no natural, aqui é no espiritual. Agora o Israel lá, ele tinha um sobrenatural no arraiar deles. No natural. E no espiritual você não tem um sobrenatural? Uma coluna de fogo, a mensagem. Deus em forma escrita. Nós temos aqui, amados irmãos, Israel tinha um sobrenatural no arraial deles. Não obstante todos os seus erros, eles tinham uma coluna de fogo seguindo-os. Eles tinham uma expiação para a cura divina. Qual era a expiação para a cura divina que eles tinham lá? Era o cordeiro. Era a coluna de fogo. Um mostrando para o outro, né? Eles praticavam a cura divina através de uma serpente. Não foi o que nós lemos ali? Como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim importa que o Filho do Homem fica 3 dias e 3 noites no seio da terra. Como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Isso está em São João. Seja levantado também no madeiro. E aquela serpente, ela fazia 2 coisas para aquele povo. Aquela serpente de bronze. Ela mostrava o juízo e também mostrava arrependimento. Vocês estão compreendendo? Aquela serpente. Jesus, ele também pendurado no madeiro, quem olhava e não dava importância, ignorava, ajudava a crucificar, era juízo para aquele povo. Mas quem olhava ali e reconhecia que ele morreu pelos seus pecados, ele se arrependia dos seus pecados e aceitavam ele como Salvador. A mesma coisa é hoje. Daí uma mulher veio e pregou a mensagem. Eu condeno esta geração por ter crucificado Jesus pela 2ª vez. Porque uma vez foi crucificado na carne, hoje ele está sendo crucificado na palavra. E daí fizeram a pergunta ao irmão Brano. Irmão Brano, como eu posso saber se eu estava lá, eu ficava ao lado de Jesus ou ficava contra de Jesus? Como eu posso saber hoje? Ele disse, se você ficar ao lado da palavra aqui, você ficaria ao lado de Jesus lá. Se você fica contra a palavra aqui, você estaria contra ele lá. Por isso que quando você tem a revelação, você fica ao lado da palavra. Aconteça o que acontecer, irmãos. Eu vi um testemunho do irmão, que ele encontrou-se com um mendigo. Isso aqui não é uma história, isso aqui é o que aconteceu. O irmão me testemunhou para mim. Aconteceu que com um mendigo, encontrou-se com um mendigo, e ele era de uma igreja, e ele de gravata, ele estava de gravata, bem ajeitadinho, chegou naquele mendigo e disse, você sabe que Jesus te ama? Claro que sei que Jesus me ama. Você sabe que Jesus pode te salvar? Ele disse, sim, eu sei que Jesus pode me salvar. Sei que ele tem poder. Daí disse, você não quer aceitar Jesus como teu Salvador? Ele disse, eu já aceitei Jesus como meu Salvador.
Daí o mendigo aquele, que era um irmão da mensagem, que tinha caído lá no abismo do diabo, olhou para ele e disse: que igreja você é? Eu sou da igreja, não vou mencionar o nome, eu sou da igreja e tal e coisa, e eu sei que Jesus me ama, estou trazendo a palavra de salvação para você, Jesus vai te salvar. E aquele irmão estava tão embriagado, tão sujo, que ele tinha se urinado na roupa. Estava lá. Tinha se urinado. E daí ele disse: Jesus te tira dessa. E o irmão olhou bem no rosto dele e disse: você vai tanto para o inferno de gravata e terno como está, como eu vou urinar do jeito que estou. E daí? Chegou e disse: meu Deus, isso rapaz. Não, você vai para o inferno de gravata e de terno, e eu vou para o inferno urinado, se eu permanecer desse jeito. Mas se eu me endireitar, eu vou para o céu e você vai para o inferno de gravata. Se você não aceitar Jesus, ser batizado em nome de Jesus Cristo como teu Salvador, diz que ele deu uma volta, meia volta no pé e foi embora. Disse: esse é daqueles falsos profetas. Escute bem. Esse é daqueles falsos profetas. Deus tratou com o irmão se posicionou, o irmão voltou para a igreja, o irmão se libertou daquele demônio. E esse que estava pregando para ele lá, aceitou a mensagem numa outra igreja lá, um dia se encontraram na igreja, os dois juntos na mesma fé. Aleluia! O outro chegou: mas tu não é um mendigo. Não, eu não sou mendigo. O mendigo é aquele que estava lá na praça. Agora eu sou um homem transformado por Deus. Deus posicionou ele, Deus libertou ele e logo recolheu. Então isso prova que Deus não pode perder os seus. E ele disse que aquela palavra que ele falou para ele, que ele ouviu do mendigo lá na rua, nunca mais saiu da mente dele. Aquilo foi dirigido pelo Espírito Santo, porque ele falou em nome de Jesus Cristo, mesmo na condição que ele estava, dizendo assim: eu vou para o inferno do jeito que eu estou, que estou cheio de urina na roupa, e você vai para o inferno de gravata e do jeito que você está aí, porque você não obedece a palavra, homem. Então, quando a pessoa é revelado, as coisas mudam. É uma semente plantada. Mombrando diz que é uma corda no seu pé. A pessoa pode ter um fracasso aqui, um fracasso ali, mas a hora que Deus quiser trazer ele vai ter que ir para os eixos. E ele vem, ele se posiciona. Vocês compreendem? Então veja bem aqui, ó. Eles tinham uma serpente lá. Aquilo era a cura divina. Aquilo era a cura divina para eles. Eles tinham uma rocha ferida também lá no deserto. Eles tinham sinais e maravilhas dentro do arraial deles. Você acha que não tem sinais e maravilhas aqui dentro do arraial? Tem. O maior milagre é a salvação da sua alma. O maior milagre que existe é você ser um salvo, você aceitar essa mensagem, ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. O profeta diz que quando uma pessoa, às vezes, pensa que milagre é ressuscitar um morto, pensa que milagre é curar um câncer, pensa que milagre é curar uma enfermidade incurável que, pela medicina, e Jesus entra em... Não, milagre é você ser um salvo. Na mensagem Cisternas Rotas, o irmão Branham disse: eu preferiria que não tivesse nenhum milagre mais aqui dentro, mas que todos vocês estivessem preparados para o arrebatamento. Preferiria nenhum milagre, porque de qualquer maneira todos nós vamos morrer. Mas que morra, mas vai para o céu, vai para com Deus. Vocês estão entendendo? Então ele vem e diz: como João chegou, ele tinha o sobrenatural. Quando João chegou, João Batista, ele tinha o sobrenatural. Quando Jesus chegou, era o sobrenatural. Aleluia! Quando João chegou, ele tinha o sobrenatural. Mas quando Jesus chegou, ele era o sobrenatural.
Quando um irmão chegou e falou para você da mensagem, ele tinha o sobrenatural. Mas quando você aceitou a mensagem, então você aceitou o sobrenatural. E isso aqui não é pouco, gente. Você aceitou o sobrenatural. Você está vendo? Agora veja bem, quando Jesus chegou, ele era o sobrenatural. E o inimigo no lado fundamental. Tem coisas de fundamento, a gente não podemos ignorar, mas tem coisas de fundamento. O inimigo no lado fundamental sempre perseguiu o sobrenatural. Então aqui você entra e começa a pensar em Jesus e Judas. Você começa a pensar, vamos dizer assim, Datã, Coré e Abirão contra Moisés. E aí você pega aquelas competições que tiveram lá do natural e o sobrenatural, e você vai ver o porquê da perseguição. E daí diz, você pode vir a eles tentando fazer hoje. Você pode ver eles tentando fazer hoje. A mesma coisa, destruindo a cura divina. Tem muita religião que não crê em cura divina. Tem muita pessoa que não crê em cura divina. Crê na medicina, crê no médico e tal. Mas o profeta diz nessa mensagem, se você já leu a Rainha do Sul, você vai ver dizendo que o médico não cura ninguém. O médico simplesmente corta, abre ali, tira aquele pedaço estragado, fecha, não pode fazer mais nada. Não é? Mas Deus é o que cola, Deus é o que fecha, Deus é o que cura aquilo ali. Você está vendo? Então veja bem aqui, pode destruir as coisas, destruir a cura divina, destruir essas pessoas. E não há nada para eles. Os dignatários, grandes pessoal, destruindo-os. Irmãos, não é nada a não ser aquela vinha, torcendo através de Gênesis e correndo para cá, através de Gênesis até Apocalipse. Qual é a vinha? Caim e Abel. Um contra o outro. Você viu? Um contra o outro. Sempre se rosnando, sempre ali. Um querendo se apoderar do outro, e a coisa vai, né? Agora, eu digo para vocês que José nasceu do seu pai, e ele foi amado do seu pai. Os outros não eram filhos? Claro que era. Mas por que Jacó amou mais José? Porque José era revelado, José era um homem de visão, um menino de visão. Ele falava coisas fundamentais. Ele falava coisas celestiais. E o seu pai começou a observar a maneira dele. Começou a proteger aquele dom. Não foi isso que aconteceu com cada mensageiro? Deus protegeu o seu dom. Mombrana, quando ele meteu a pistola no vidro para se matar, não estourou. Puxava, não estourou. Quando ele levou a mão naquela alta tensão, com tantos 1000 volts de potência, ele só tomou um beliscão, caiu sentado. E o que aconteceu? Deus chegou para ele e disse, irmão Bruno, Billy, eu não tenho cuidado de você. Corrigiu ele. Puxou a orelha. Eu não tenho cuidado de você, rapaz. Eu estou cuidando do meu dom que está em você. Por isso que ele sempre foi humilde, o profeta sempre foi humilde. Ele nunca quis estufar o peito, sair batendo no peito, dizer eu faço isso e aquilo, e eu faço acontecer, faço... Não. Ele colocou Deus em primeiro lugar e ele saiu de cena. E quando ele colocou Deus em primeiro lugar, foi aonde as coisas aconteciam. Ele disse, eu não posso fazer nada sem eu ter a determinação do anjo. Quando ele dizia, o anjo está ali, as coisas começavam a acontecer. Mas enquanto o anjo não descia, ele era um homem comum como qualquer um sentado ali na classe. Mas quando o anjo descia e ele percebia que o anjo estava ali, as coisas começavam a acontecer. Ele disse, eu vejo esse templo aqui, eu vejo esse edifício tremer agora. Porque a presença de Deus desceu. E daí ele começava a falar as coisas. Começava a dizer o nome das pessoas. Começava a dizer o que estava acontecendo com as pessoas. Porque tinha o dom de Deus nele. Ele não era Deus. Você lê na mensagem.
a era de Laodiceia. E ele comentando sobre João. Quando João chegou e se apresentou, ele disse: eu não sou ele, mas ele vem após mim. Foi isso que João disse? Ele disse a mesma coisa, diz o mensageiro desta era: eu não sou ele, mas ele vem após mim. E agora, o que você pode observar? O que ele vem após mim? Ele era um mensageiro, o precursor da segunda vinda de Cristo. O primeiro Elias, ele fez grandes sinais e pouca pregação. O segundo, que foi Eliseu, ele fez bastante sinais. Não, João Batista, ele fez bastante pregação e poucos sinais. Mas o quarto ministério de Elias, que é esse que nós estamos vivendo, ele fez bastante pregação e muitos sinais. Você compreende? Por quê? Porque vai arrochando, vamos se aproximando do fim. E esse ministério, quando chegar em Apocalipse 11, que a noiva subir, ele vai ser tão intenso, amados irmãos, que ninguém tem ideia, numa mente natural, o que vai acontecer quando essa noiva subir daqui. Esses 3 anos e meio de tribulação. Por 5 meses, a morte vai ser tirada da terra. As pessoas querem morrer e não vão poder morrer. É a Bíblia não falha. É isso, a Bíblia vai se encaixando passo a passo. As pragas, gafanhotos, tamanho de um cavalo, não para danificar as plantas, a Bíblia diz, mas para atormentar os homens. Esse período cruciante de tribulação, na mensagem não sabeis, o profeta diz, pássaros, de milhas de quilômetros, de milhas de asas para cada lado, eles andarão voando aí para atormentar, para aterrorizar as pessoas. Que tempo difícil, amados. A besta tomará conta. Aqueles as virginécias que ficarão aqui vão ter que morrer. Mas os revelados de Deus, eles vão subir. Antes disso, 169 da mensagem, primeiro selo, se eu não estou enganado, o profeta diz, quando as pessoas não puderem comprar e nem vender, graças a Deus a noiva do Senhor já tem ido. Quando a besta estará com seu poder, com tudo aqui na terra, gente, você estará nas bodas do Cordeiro. Aleluia! Nas bodas do Cordeiro. Que felicidade, né? Experimenta buscar entrar no Espírito e ver quão bom seria você estar na melhor e a maior festa de todos os tempos. Entra lá. Daí você imagina milhões e milhões de vezes melhor. Mas também quando você pensa no terror que tem aí, que vai acontecer nesse mundo, você pensa milhões e milhões de vezes pior do que isso. Por isso que vale a pena hoje. Até tem um hino que eu estava escutando essa semana, vale a pena ser crente. Mas crente correto, né? Vale a pena ser crente, mas tem que ser um crente correto. Não adianta ser um crente de qualquer jeito aí. Quando você é um crente correto, uma crente correta, vale a pena ser crente. Vamos lá. Então José nasceu e foi amado do seu pai e odiado dos seus irmãos. Então ele não estava sendo odiado, vamos parar um pouquinho aqui. Ele não estava sendo odiado dos lá de fora, né? Ele estava sendo odiado dos seus irmãos. Seus irmãos se levantavam contra ele e a ponto de quererem matar. Daqui um pouco nós vamos ver aqui, que foi os primos de José. Não vai dizer aqui na mensagem, mas se você pegar a Bíblia e seguir a linhagem de Ismael e a linhagem de José, você vai ver que foi os primos de José que compraram ele e venderam lá, não foi lá de fora, foi os parentes. Porque José, os dois eram filhos de Abraão, não era? Ismael e Isaque. Daí se você lê lá em Gênesis, você vai encontrar quem eles iam ser. Um era o filho da promessa, ia abençoar, e o outro ia ser guerreiro. O outro ia ser briguento, ladrão e tudo.
E foi exatamente isso que Deus falou. Quando veio aquela caravana dos ismaelitas, que era primo deles lá, eles tinham o irmão dele, que era José, para vender. E ele comprou José e traficou. Esses dias eu até disse assim, esse tráfico de criança não é de hoje, né? Já a Bíblia já falava lá, muitos anos atrás, traficando gente. Daniel, como Sadraque, Mesaque, Abednego, isso aí tudo foram raptados e foram levados para lá, foi traficado. Então veja bem aqui, agora José nasceu do seu pai e foi amado pelo seu pai e foi odiado pelos seus irmãos. Agora observe o quadro perfeito do Senhor Jesus. Eu quero que você observe como a vida simplesmente tipifica. No Velho Testamento, tudo é sombra, e você vê o que é positivo. Agora observe, José sendo um tipo de Cristo, um tipo da igreja, um tipo do Espírito Santo, tipo, irmãos, não é ele mesmo. Ele era no princípio a prosperidade exatamente como é Cristo hoje, simplesmente como a igreja é hoje. Você entendeu? Então veja bem, observe novamente que quando ele nasceu, seu pai o amou e lhe fez um casaco de muitas cores. Agora, há somente 7 cores perfeitas em todas as cores. 7 cores perfeitas em todas as cores. E daí, se você vê o arco-íris, parece uma listra lá azulada, lá e um pedacinho de outra cor. Mas se aproximar ele, dar um zoom no arco-íris, ele tem 7 camadas de cores. E aquelas cores são as cores originais. E essas cores que estavam no arco-íris estavam na túnica de José ali. Veja bem aqui, Daí diz, dessas 7 cores são feitas as cores. E o casaco talvez fosse colorido de 7 cores diferentes. Veja, 7 faixas de cores. O casaco que o pai fez. E se você observar, talvez Jacó não se compreendeu naquela época. Ele não entendeu o que ele estava fazendo. Mas aquilo significava o prometido. Amém? Quando Deus deu a Noé o sinal do arco-íris, as 7 cores era a promessa, o pacto que Deus fez, o pacto que ele não destruiria mais o mundo com água. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. São 7 cores, 7 tempos, 7 períodos na terra. Agora, na era de Laodiceia, o último período da era de Laodiceia, na qual nós estamos vivendo, existe um pacto de Deus e o homem. Atrás todos aceitaram, todos viveram, todos andaram, e estão guardados, o profeta diz. Mas o pacto veio agora no final. Porque foi depois que as águas baixaram, depois que Noé se estabeleceu, que Deus mostrou o pacto. No fim destas 7 eras da igreja, existe um pacto, uma promessa de um arrebatamento. E essa promessa de arrebatamento não é para os demais lá que ficaram lá desacreditando no que Deus fez. É para aqueles que acreditaram no que Deus está fazendo, Deus fez na sua etapa, no seu momento, e dormiram na força daquela mensagem. E quando eles dormiram na força daquela mensagem, que Paulo pregou, que Irineu pregou, que Martim pregou, que Lutero pregou, que Wesley pregou, e crê na mensagem que William Branham pregou, que é a Bíblia, não é outra coisa, eles também estão dentro desta promessa de um arrebatamento, de uma ressurreição. Vocês estão compreendendo? De uma ressurreição, de um arrebatamento, de um rapto. E isso não é para outro, é para você. Então veja bem, não sei se eu vou conseguir ler tudo, porque eu não gosto de ir muito longe. E o pacto de Deus também, carregando através de Jacó. Através de Jacó, para José, Abraão, era a eleição de Israel, era a justificação,
Israel era a graça, José a perfeição, que Deus, o único que deu ao único que possuía as suas 7 cores, que estava nas suas vestes. Nas suas vestes espirituais tem 7 cores. Então, voltando aqui. Depois do profeta ter lido, preste atenção aqui, que coisa boa nós seguir uma mensagem corretamente, né? Nosso bendito Senhor Jesus Cristo, voltando lá atrás, o profeta falando de Jesus, na Rainha do Sul, parágrafo 8. Nosso bendito Senhor Jesus Cristo havia acabado de encontrar alguns dos seus críticos. Sempre houve uma crítica, né? Se você ler lá em 1 Timóteo 3,12, você vai encontrar, vai indo lendo ali, que aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus, eles padecerão perseguição. Mas os homens maus e enganadores, eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Os maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então vem aqui, Jesus sempre encontrou os críticos, né? E quando eles ouviram suas reivindicação, a confirmação do seu ministério, então disse, isto trouxe uma multidão mista. E eu quero que você observe agora, por que saiu uma multidão mista? Através de uma vindicação do ministério de Jesus, saiu uma multidão mista. Preste atenção. Olha, saiu uma multidão mista. Sempre foi assim e sempre será. Onde o evangelho é proclamado e o sobrenatural ocorre, né? Especialmente isto, se produz uma multidão mista, alguns crentes e alguns incrédulos. Isso é o que Jesus falou em São Mateus, que o evangelho do reino é como uma rede lançada ao mar. Que aquela rede lançada ao mar, ela passa lá, traz tudo que é tipo de peixe. Mas o que é peixe bom, peixe verdadeiro, é tirado, colocado num cesto, o resto volta tudo para a água. E vem o irmão Brana e diz que a cobra, a tartaruga, o sapo, o arranque, seja lá o que for, ela vive em 2 estágios. E você sabe que é verdade. Ela pode viver lá dentro da água um tempão, sair de lá e viver fora da água outro tempão. É ou não é? Mas os peixes é tirado e colocado na cesta e levado para a casa do pescador. Qual é o maior pescador hoje? Jesus. O que é verdadeiro, o que tem a revelação, ele classificou através da rede, é jogado a rede, é pregado o evangelho, é ensinado a palavra de Deus e vem multidão de gente. Mas depois aquilo que não é, ele volta, mas aquilo que é, ele fica. E não é levado para ser morto, mas é levado para a casa do rei, o Senhor Jesus, no arrebatamento. Vocês estão compreendendo, né? Então, ali, o sobrenatural, ele cria uma multidão mista. E foi exatamente aqui, irmãos, nesse sobrenatural, Deus na face da terra agindo, que foi onde saiu as 3 classes de crentes. Onde saiu as 3 classes de crentes foi de um sobrenatural. Saiu o verdadeiro, saiu o incrédulo e o manufaturado. E essa mensagem é o sobrenatural. É da onde essa mensagem produz as 3 classes de crentes. Mombrana diz na mensagem 3 classes de crentes, por mais pequeno que seja o grupo de gente, ali está as 3 classes no meio. Tem o verdadeiro, tem o incrédulo e tem o manufaturado, quer dizer, um crente fabricado. Tem o crente incrédulo que está sempre resmungando. Não, isso aí não é certo, isso aí não é verdade, isso aqui é. E tem o manufaturado, ele vai, mas ele espera uma oportunidade para te pegar. O manufaturado foi o Judas, né? São João
6, 60, 70. Olha lá. O Judas foi até o Pentecostes, só não pôde receber o Espírito Santo. Você está vendo? Ele foi tela abertinho, só não pôde receber o Espírito Santo. E seguiu para o inferno. Vamos lembrar disso na mensagem. O semente da discrepância, se eu não estou enganado, você lê aquela mensagem bem fininha, você começa lendo e já vê o resultado da coisa, né? Que o Judas, Jesus e Judas, foi Deus em carne e o diabo em carne. Deus se fez carne, habitou entre nós, salvou, libertou, curou. Judas, o diabo em carne, entrou entre nós, criou vamos dizer assim, as incredulidades e tudo mais, veio, criou confusão, entregou Jesus e foi para o inferno. E o profeta ainda vivifica aquilo lá. Viu como é necessitado um profeta na liderança? O profeta veio e disse assim, você pode ver que Judas era um diabo em carne, como está lá no apóstolo João falou. Um de vocês é um diabo, e filhos do diabo, e filho de Deus, João falou lá, né? E daí você pode ver assim, que Judas era um diabo que veio do inferno, trabalhou aqui, plantou uma semente, colheu a semente e levou sua semente para o inferno, que foi aquele ladrão crítico do lado de Jesus que estava ali. Você viu o que aquele ladrão fazia? Você salvou os outros porque não se salva a ti mesmo. Desce da cruz, tu é filho de Deus. E o outro arrependido do outro lado. Por que você fala isso, homem? Para com isso, rapaz. Nós temos motivo de estar aqui. Nós somos ladrões, somos bandidos. Mas esse homem, que mal fez ele? Revelação, né? Que mal fez ele? O que ele fez? Não aprontou nada. Ele tinha presenciado. Ele tinha sabido lá que... Não, eu acho que não. Ele era ou quem sabe estava na reunião lá até, quando Pilato disse, eu não vejo mal nenhum nesse homem aqui, Mateus 27. Não sei se ele estava lá ou não estava, mas enfim ele disse, que mal fez ele? Ele não fez mal nenhum. Lembra-te de mim quando entrar no teu paraíso. Hoje mesmo você vai estar comigo no meu paraíso. Então, Deus em carne levando sua semente para o paraíso. O diabo em carne levando sua semente para o inferno, para a quinta dimensão, para as almas perdidas. Ali, nós olhando ali, aparentemente morreu 3. Mas na verdade morreu 4. Morreu Jesus, morreu o ladrão arrependido, Jesus, o ladrão crítico, e o Judas que saiu dali e foi se enforcar, quando ele viu aquela cena. Morreu 4 ali naquela hora. Cada um tinha que cumprir seu papel. Vocês estão compreendendo? Então ali saiu as 3 classes de crente. E lá em São João 6,70 em diante você vai lendo, que teve aqueles incrédulos, que Jesus falou, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Viraram as costas e foram. Jesus olhou para eles e disse assim, e vocês não querem ir também? Pedro tomou a palavra e disse, mestre, para quem iremos nós? Se só tu que tens a palavra da vida eterna, para onde nós vamos? Isso é atitude cristã, isso é atitude de uma pessoa revelada. Mateus 16 você encontra lá, que ele disse, não foi carne, não foi sangue que te revelou, Pedro, mas meu Pai que está no céu que te revelou. E tu és Pedro, e eu te digo que sobre esta pedra, sobre esta revelação, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para você não tem porta aberta, porta do inferno que te faça confundir. Vocês sabem quem tem crido, que Paulo diz, estou certo que é poderoso, e ele vai guardar minha coroa da agora até o final. Ainda que Paulo lá em Timóteo, você lê em Timóteo lá, que ele diz assim, eu já estou sendo oferecido como um sacrifício. Eu já estou morrendo, já estou indo. Mas eu estou certo que ele é poderoso, e ele vai guardar minha coroa da agora até o final. Vamos lá. Então o sobrenatural ele produz incrédulos e crentes. Essa quando você lê aquela mensagem, morrendo e vivendo, e ressuscitando com Cristo, você vai ver. Bambrando falando a mesma coisa isso aqui. E neste caso, muitos dos estudiosos daqueles dias, homens muito cultos das Escrituras, isto é, em sua própria teologia, os fariseus, aqueles saduceus, não homens de má reputação, pessoas,
pessoas bem honestas, pessoas de boa índole, né? Não de má reputação, mas homens de boa reputação, homens que deviam viver vidas acima da reprovação e manter seus ofícios na casa de Deus. Era um homem que ninguém podia apontar o dedo para eles. Não, quem é que podia apontar o dedo para um sacerdote? Quando nós lemos lá em Gênesis, sobre Egito, por que Deus enviou moscas, piolhos e coisa? E entrou na casa do pobre, do rico, do meio lá, e foi na casa das autoridades, e na casa do sacerdote, e entrou lá onde o sacerdote estava. Porque não podia ter uma mancha de nada na veste do sacerdote. E Deus enviou aqueles mosquitos e foram lá e contaminaram tudo o sacerdote. Por isso que eles ficaram tão humilhados que queriam matar o povo de Deus, que era por causa daquilo. Você sabia disso? Cada coisa que foi lá não foi muito por causa do povo, mas foi por causa dos reis e sacerdotes deles ali naqueles dias. Que não podia entrar, contaminar lá onde eles estavam. Então, se ninguém pôde entrar lá, Deus mandou as moscas lá, Deus mandou as coisas lá para contaminar. Deus disse para Moisés, manda jogar para cima uma areia aí, ó. Manda Arão jogar. Aquilo foi uma nuvem de mosquito, de gafanhoto, contaminando as hortas deles e tudo, e lá e coisas. Você entende? Então, foram homens santos, homens dignos que estavam ali. E escute bem o que acontece. Mas ainda assim é possível que um homem bem culto, bem instruído em seus ensinos bíblicos, seja um descrente. Um homem bem culto, bem instruído nos seus ensinamentos bíblicos, seja um descrente. Não crê na palavra, que ele mesmo lê. Ele com a Bíblia aqui, ó, lendo a palavra de Deus, e ele mesmo lendo, ele mesmo não crê no que ele lê. Isso aqui nós temos hoje multidões diante de nós, né? Você sabe disso. Pois eu não acredito que nós temos muitos homens nos Estados Unidos, por que não dizer aqui no Brasil, né? No Brasil hoje à noite, que poderia competir com o conhecimento daqueles homens, aqueles sacerdotes daquele dia. Eles eram homens instruídos. Mombrano chega dizendo assim que hoje, nos dias do Mombrano, não tinha homens que pudessem competir com eles na sabedoria e na instrução sobre as Escrituras. Veja bem, pois eles eram homens instruídos, e eles tinham que ser encontrados sem culpa. Olha aqui, quando se trata da moral, eles conheciam as Escrituras, e assim como eles conhecem o catecismo hoje. Mas mesmo assim, com tudo isso, é possível que os homens possam ser muito sinceros e ser sempre tão sábios na Bíblia, e ainda assim estarem errados em seus ensinamentos. Instruído na Bíblia, instruído ali nas coisas de Deus, e estarem errados em seus ensinamentos, pois isso prova que eles poderiam estar errados. Errado em seus ensinamentos. Aqui que se torna vamos dizer, uma igreja falsa. Vou falar da igreja. Uma entidade. Falando da igreja, não estou falando das pessoas, não. Estou falando do estatuto, falando daquilo, né? Quando se torna uma igreja errada, é o ensinamento errado. Uma igreja falsa é o ensinamento falso que está ali dentro. E o profeta diz que em todas essas igrejas, pode ser igrejas falsas, mas ali dentro tem filhos de Deus, que quando ouvem a palavra, eles creem naquilo que é pregado. Quando ele é filho de Deus, ele ouve o chamado de Deus. Vocês estão entendendo? Veja bem, esses fariseus, eles tinham ouvido falar de grandes maravilhas, obra de nosso bendito Senhor. Mas, aparentemente, eles tinham uma nova doutrina. Não é fácil criar uma nova doutrina, né? Eles tinham uma nova doutrina para eles. E a coisa mais abençoada que podemos pensar agora é que era uma doutrina escriturística correta da Bíblia, que Jesus tinha. Você está vendo? Essa doutrina que Jesus tinha era uma doutrina nova para eles. Quando você prega esta mensagem, que o batismo, ceia e tudo,
você vai ver que para eles é uma doutrina nova, eles não sabem nada disso. Surgiu uma nova doutrina. Há 2000 anos atrás, 2020 e poucos anos atrás, surgiu essa doutrina. Não é nova, não. É velha, antiga. Só que na mensagem, o profeta diz assim, tirando o véu, o profeta diz que ali, quando Jesus expirou ali no Calvário, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o propiciatório ficou visível. Você entende? Todo homem podia se aproximar de Deus. Todo homem, ali onde era só o sacerdote que ia, todo homem, mulher, criança, jovem, podia ir lá também agora. Porque o propiciatório ficou, vamos dizer, a liberdade. Então, a partir daí, aquele que não entrava atrás do véu lá, que não fosse lá no propiciatório, ele morria. Antes, aquele que ia lá morria, mas agora quem não vai, morre. Você entenderam isso? Daí disse o profeta, no passar dos tempos, aquele véu foi criado de novo diante das pessoas e escondeu Deus das pessoas. Não é mais um véu de púrpura, um pano azul que estava ali, uma cortina, mas um véu tradicional, um véu religioso, que foi criado para esconder Deus das pessoas. Agora, quando você apresenta a Bíblia, para eles é uma doutrina nova. Que estranho isso é. Sim, é estranho porque eles estão com um véu, mas esta mensagem veio para rasgar o véu de novo, de cima a baixo, para mostrar o propiciatório, mostrar Deus para as pessoas. É para isso que veio esta mensagem, irmãos. A doutrina deles. Então, quando Jesus chegou, era uma doutrina nova para eles. Meu Deus, doutrina. Mas daí diz aqui, mas a coisa mais abençoada que podemos pensar agora é que era uma doutrina escriturística correta, uma doutrina bíblica de Jesus. O que é que ele disse lá em São Mateus? Eu vim para cumprir tudo o que de mim estava escrito, na lei, nos profetas e nos salmos. Então ele veio para cumprir tudo o que estava escrito a respeito dele. Então ele veio com uma doutrina escriturística. Quando João apresentou Jesus, eu vou dizer uma coisa para vocês, ele não apresentou um físico, não. Ainda que para conhecer Deus tinha que ser através de um físico, mas ele estava apresentando a palavra. Esse aqui é o que dele estava escrito. O que dele estava escrito. Daí ele veio, eu vim cumprir o que de mim estava escrito. Então, João estava apresentando a palavra. Então, quando você apresenta a palavra, você está apresentando Jesus para as pessoas. E quando a pessoa aceita a palavra, eles aceitam Jesus. E pode ver, todos aqueles fariseus, saduceus e povo, que era, que não era, que estavam lá na beira do Jordão, que eles recusaram o batismo de João, não quiseram descer nas águas para ser batizados por João, eles não aceitaram Jesus. Mas todos aqueles, no momento de João, que estava ali, que desceram as águas, foram batizados, batismo do arrependimento, eles aceitaram Jesus. E não foi muita gente. Você pode ver, eu tenho certeza que todos esses que Jesus dizia, vem aqui, eles largavam tudo e vinham, porque foram batizados pelo batismo de João. Mateus, faz isso, faz aquilo. Eles foram batizados pelo batismo de João, mas eles permaneciam no seu próprio estado ali, né? Então, quando Jesus chamou, vem, eles vieram já, vamos dizer, e entrar na caravana de Jesus. Mombrano chega a dizer que tinha aqueles homens lá, mulheres, que Jesus ia fazendo milagres, e Jesus ia abençoando, multiplicando pão. Eles iam tanto que eles não queriam nem saber se eles vieram daqui ou de onde eles vieram. Eles estavam fitados, com os seus olhos fitos em Jesus. Chegou no momento que se perguntasse, para que lado fica a tua casa? Eles não sabiam, eles estavam lá naquele deserto. Estão lá, eles não sabiam para que lado ficava a casa deles. Perderam até o rumo da casa, porque eles estavam tanto atrás de Jesus que eles não queriam saber de outra coisa. Você pode ver que lá em São Mateus, Jesus disse, os discípulos chegaram, mestre, despede esse povo aí, manda para casa, vamos parar, já é tarde,
Eles não têm onde comer, não têm o que onde comprar. O que Jesus falou para o Pedro e para os outros? Dê o que vocês têm aí. Eles não tinham nada para dar. Agora Jesus tinha, por que eles andavam atrás? Dê o que vocês têm aí. Dê, mas não temos nada. O que vocês têm aí? Tem um piazinho aí que tem uns pãozinhos, uns peixinhos. Então traz aí. Olha, aquilo assustou muita gente. Quando Jesus diz, vamos jantar, está na hora da janta, vamos jantar. Apresentou aquela cestinha, aqueles pãozinhos, peixinhos, naquela multidão, ele vai comer e deixar nós aqui, ó. Só conversa. Jesus multiplicou, orou e disse assim, ó, então corte para eles aí. E quanto mais cortava, mais pão vinha, mais peixe vinha, mais pão vinha, mais peixe vinha. Sobrou para os discípulos a juntar uma cesta cada um deles, 12 cestas. Cada discípulo juntaram uma cesta daquele de sobra. Isso que é poder. Você está vendo? Então as pessoas, quando seguem Jesus, não seguem simplesmente para ir atrás de alguém que não. Não, você está seguindo esta mensagem, ainda que o pão não é multiplicado, mas de certo sentido é. Porque aquilo que você botava em cachaça e jogo e botava fora, vem pão para dentro de casa para a família. Aquilo que você gastava lá e para cá, vem para dentro de casa para o sustento. Mas aí tem a cura, tem a libertação e o mais importante, a salvação da sua alma. É isso. Então vou encerrar aqui, ó. Aquela pequena rainha, eu estou sem hora e não tem mais nem um relógio aí, mas eu não gosto de ir muito longe, mas vamos indo aqui. A pequena rainha, como ela sabia que era mortal, ela devia ir para a eternidade um dia. E ela sabia, aquela sombria, que havia alguns raios de luz vindo desse mundo desconhecido para ela, mas refletindo qualquer coisa em sua relação. Agora, esta rainha, ela sabia, eu vou citar aqui, sem ler. Essa rainha, ela tinha lá em Sabá, na região dela, ela ouvia os viajantes passando lá e contando o que Deus estava fazendo através de um dom que despertava através do rei Salomão. Que o rei Salomão, ele contava, ele falava, ele discernia os pensamentos. Deus deu sabedoria tanto para ele, que ele abençoava todas aquelas pessoas lá. Então ela escutava essa notícia lá. E quando ela escutou, e aquilo foi preocupando no coração desta rainha, aquilo foi chamando a atenção, e ela foi se preocupando, e um dia ela decidiu, eu não quero mais ouvir esta gente, eu quero ir lá ver. Eu quero ir lá ver o que Deus está fazendo através desse jovem Salomão. E ela trelou seus camelos, pegou prata, incenso e ouro, e carregou sobre o lombo daqueles camelos, e pegou sua comitiva, seus eunucos, e disse, vamos para lá. Vamos ver o que está acontecendo. 3 meses de viagem, em cima de camelo, passando por aquele deserto, chamado deserto de Saara, aonde os ismaelitas atuavam para roubar os bens das pessoas que traziam coisas de valor. Eles estavam ali sendo assaltantes naquele deserto. Cada comitiva que passava, eles iam lá e pegavam as melhores coisas, roubavam, brigavam, se precisavam matar, eles matavam, e estavam ali. Mas aquela rainha, irmãos, Deus cuidou dela. Ela em cima de 3 meses viajando naquele deserto, com coisas de valor, e o profeta disse que, em outras palavras, aquilo era uma isca para os ladrões. Mas Deus protegeu ela, porque ela não estava indo para um baile, não estava indo para uma festa, mas ela estava indo ver o dom de Deus, lá que operava através de Salomão. E ela viajou. E ela, 3 meses, ela chegou lá, com aquela prata, com aquele ouro, com aquele incenso, chegou lá. E quando ela chegou lá no palácio, vamos dizer assim, chegou lá na igreja, onde estava congregando aquela gente, onde Salomão era o pregador, era o pastor daquele tempo.
Irmão Brando chega a chamar que o reinado de Salomão é o milênio, é um reinado do milênio. Tudo era paz, tudo ali não tinha nada errado, né? Então, ela chegou lá e começou a olhar por aonde subia para a parte de cima. Foi lá, olhou na cozinha, como aquelas mulheres trabalhavam lá, para onde descia e subia, como aquelas mulheres se vestiam, como aqueles homens se portavam, e ela olhando. E a Bíblia diz que chegou um momento que ela ficou sem espírito. Vocês já leram isso? Ficou suspensa. E disse, é muito mais que eu estou vendo agora do que eu ouvia falar na minha terra. É muito mais. Ela ficou empolgada, ela ficou maravilhada do que Deus estava fazendo. Então Deus honrou ela, guardou ela porque ela queria, se preocupou em ver Deus trabalhando. E o profeta disse, e nós hoje? Qual é a nossa preocupação? Qual é a sua preocupação a respeito das coisas de Deus? Tem medo de que muitas vezes ir na igreja deixar a casa sozinha? Medo muitas vezes de ir na igreja, deixar o carro lá, medo do ladrão levar o carro da porta da igreja. Gente, aquela mulher, ela provou. Por isso que o próprio Jesus disse que um dia aquela rainha se levantará com esta geração e vai condená-la. Porque ela foi ver a grandeza de Deus que operava através de Salomão. E essa geração má hoje que nós estamos vivendo, tanto faz como tanto fez, ou vai a Deus dará, e as coisas, né? Por isso que muitas vezes nós não vamos bem. Jó 3:25, Jó disse, tudo aquilo que eu temia, isso veio me acontecer. Às vezes nós tememos uma coisa, é aquilo que vai acontecer para nós. O irmão Brando disse na mensagem Fé Perfeita, quando Pedro disse, quando Jesus vinha caminhando sobre as águas, caminhando como caminhando num tapete, Jesus vinha vindo, eles olharam, não podia divulgar quem era, disse, é um fantasma, é uma visagem, é um fantasma, que nós chamamos uma visagem, né? É um fantasma, é um fantasma. Jesus disse, não precisa ter medo, sou eu. Aquela voz mansa e delicada que veio sobre as águas, encontrar ele, sou eu, não temas. Pedro disse, é tu, Senhor? Sou eu. Então deixa eu também caminhar sobre as águas. Jesus disse, então venha. Pedro saiu como caminhando em terra firme, naquelas águas, tranquilo em cima d'água. Porque ele saiu sobre a palavra de Jesus dali, vem. E ele foi sobre a palavra de Jesus. Mas quando ele viu aquela onda vindo, espumando, aquela onda forte contra ele, ele temeu. Diz, agora é a hora que eu vou afundar. E quando ele temeu que ia afundar, ele começou a afundar mesmo. Jesus correu por cima d'água e pegou ele pelo braço e disse, homem de pouca fé. Às vezes a nossa fé vai muito bem até que não aparece um problema. Até que não vem uma dificuldade. Até que nós estamos tudo 100%, a nossa fé vai mil maravilhas, vamos caminhando sobre as águas. Mas quando a onda se levanta, nós afundamos, perdemos a nossa fé. Tem que Jesus vir, pegar pelo braço, levantar, dar um xingão. Um homem de pouca fé, mulher de pouca fé, levanta, eu te mandei andar, e por que tu não andou? E nós ficamos muitas vezes lamentando, choramingando em volta das coisas, e as melhores coisas nós perdemos. Mas que Deus nos ajude a nós ser homens e mulheres valentes. Não é valente puxar de um facão e sair brigando, dando tiro em todo mundo. Valente na fé, resistir o diabo, firme na fé, como disse ali o São Paulo, diz, resista ele firme na fé e ele fugirá de vós. Aconteça o que acontecer. Não, leia essa mensagem, a rainha de Sabá. Mombrana vem dizendo aqui, ó, você não venda, não deixe o diabo, não venda para o diabo aquilo que é seu, né? Não venda para o diabo a sua vida, né? Não venda para o diabo aquilo que é precioso para você, segure para você e Deus lhe dará graça. Vamos orar a Deus, fica de pé. Nesta noite,
eu sei que a revelação, ela não traz confusão. Ela traz certeza para a pessoa. A revelação, ela te coloca no seu lugar. A revelação, ela faz você possuir, faz acrescentar a sua fé. Então, nesta noite, se alguém precisa de uma oração, nós vamos orar. E a igreja fica com os olhos fechados. E nós queremos orar pelas pessoas. Em primeiro lugar, quero orar pelas pessoas que estão parados com esta mensagem. Talvez por uma coisa ou por outra. Ficou com medo de uma coisa ou de outra e parou. Faça que nem a rainha. Não interessa o que aconteceu. Você não está mais tomando a ceia, não sei porquê, está com medo de alguma coisa. Eu te dou uma oportunidade nesta noite. Vem aqui na frente. Igreja, fecha os olhos. Que os irmãos, eu quero dar uma oportunidade para esses irmãos que estão parados, que não estão tomando a ceia. Vir aqui, dar um passo de começo. Iniciar uma nova caminhada. Você quer vir aqui para me orar por você? Te convido em nome de Jesus Cristo. Se você entendeu o que é verdadeiramente o ponto de fé, não aceitou Jesus simplesmente por uma emoção, ou porque alguém vem aqui que eu quero orar por você. Temos vindo os irmãos aqui. Se tiver mais, pode vir, faça a companhia. Começa de novo. Nesta noite é uma noite de oportunidade, não sei amanhã, mas hoje é um dia, hoje é chamado o dia que se chama hoje. Você nunca deve, quando ter uma oportunidade, prolongar esta oportunidade, protelar sua... Não, se Deus falou no seu coração, nesta noite eu gostaria de fazer uma oração por você. Temos uma irmã, temos um irmão aqui. Se você, nesta noite, gostaria de fazer isso, eu te dou a oportunidade. O diabo diz que não é para você fazer, mas Deus está dizendo que é para você fazer. O diabo está colocando, quem sabe, vergonha em você. O diabo está dizendo, mas de novo, o que os irmãos vão dizer? Não, ninguém vai dizer nada, nós vamos se alegrar. Amém? Se Deus tocou na sua alma, tem mais uma irmã, tem mais um outro jovem que está vindo aqui, fazendo como a rainha de Sabá, não interessa. Então isso aqui é a prova que vocês são filhos de Deus. Se tiver mais alguém, eu gostaria de orar. Nesta noite nós fazer uma oração especial por você, que parou, que fracassou, que o inimigo deu alguma, vamos dizer assim, uma pedrada em você e te derrubou. Mas nesta noite é a noite de curar as feridas das pedradas que o diabo lhe deu. Pode vir aqui na frente. Ou se você deseja aceitar Jesus como seu Salvador. Você nunca foi um crente batizado em nome de Jesus Cristo. Eu também gostaria de te dar essa oportunidade nesta noite, te convidar para você vir aqui à frente, que eu gostaria de orar por você, para que você também pudesse ter uma nova vida, um recomeço. Você que não foi batizado ainda, você que não pertence a uma fé pura, que nem nós estávamos falando, nesta noite é uma noite de oportunidade, né? Enquanto eu vou orar por esses irmãos que vieram aqui, então, se você deseja aceitar Jesus como teu Salvador, nós vamos te dar essa oportunidade. Igreja, levante suas mãos em direção a... Se tu soubesse o quanto Deus te ama,
Ah, se tu soubesse o quanto ele te reclama, acenderia em teu peito uma chama de esperança, encontraria em teu caminho muita paz, amor e confiança. A vida do além é o verdadeiro e santo amor, cantando hosana ao divino pastor, que a ovelha conduz ao aprisco, com amor tira do abismo da imensidão escura. Ele com amor a procura. Ah, se tu soubesse quão grande é o seu amor. Ah, se tu soubesse, não farias tanto amargor. Ainda é tempo de voltar. Jesus está te esperando. Ainda é tempo de voltar. Ele está a te esperar. Ah, se tu soubesse o quanto Deus te ama. Ah, se tu soubesse como Jesus ele te reclama, acenderia em teu peito uma chama de esperança, encontraria em teu caminho muita paz, amor e confiança. A vida no além é o verdadeiro e santo amor, cantando hosana ao divino pastor, que a ovelha conduz ao aprisco, com amor tira do abismo da imensidão escura. Deve com amor a procura. Quão grande é o seu amor. Ah, se tu soubesse, não sofrerias tanto amargor. Ainda é tempo de voltar. Jesus está te esperando. Ainda é tempo de voltar. Te esperar.
soubesse quão grande é o seu amor. Ah, se tu soubesse, não sofrerias tanto amargor. Ainda é tempo de voltar, Jesus está te esperando. Ainda é tempo de voltar, Ele está a te esperar. Agora oramos por cada pessoa que está doente. Se você está doente, irmão, irmã, levante sua mão onde você está, que Deus vai te curar exatamente aí. Glória a Deus. Nesta noite há uma atmosfera muito poderosa, uma atmosfera de cura divina. Jesus, cura nossos irmãos, nossas irmãs, nossos jovens, nossas crianças. Senhor, pelos irmãos que estão nos hospitais, oramos agora mais uma vez, irmão José, a irmã Eva, pedimos a restauração da irmã Amantina, da irmã Assunta. Senhor Deus, oramos e pedimos a tua graça por esses irmãos que levantaram suas mãos aqui nesta noite. Pedimos a tua infinita misericórdia, Pai. Como nós ouvimos nesta noite teu profeta dizendo que aqueles fariseus se levantaram contra a cura divina, a ponto de chamar o Senhor de Belzebu. Mas ali era Deus, aqui é Deus na palavra nesta noite, meu Deus, que possamos crer na cura divina. Então cura meus irmãos, cura minhas irmãs, cura todos nós, Pai, repreende esses males, e o Senhor é Deus que seja glorificado, para a honra e glória do teu santo e precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso amado Deus. Glória a Deus, aleluias. Amém, Jesus eterno. Amém. Graças a Deus. Quero dar um testemunho aqui antes de nós encerrar. Ali em Ronda Alta, um dia chegou uma senhora e pediu oração, que seu filho estava paralítico. Não andava, deu uma paralisia no menino. E a igreja toda orou. Unimos nossa fé e a igreja orou, repreendendo aquela paralisia. E quando a mulher chegou em casa, não é da igreja, mas ela creu. Quando ela chegou em casa, o menino estava caminhando. Vê? Ela chegou em casa, o menino estava caminhando. Aí o irmãozinho deu testemunho ali, na ceia que nós estávamos lá. O irmãozinho testemunhou lá, que ela contou para ele lá, veio falar. E quando a mãe do menino chegou em casa, ele estava caminhando. Então Deus cura na distância, porque Deus enche os céus e a terra, né? Amém. E tanta testemunho, creio que você também tem testemunho. Um dia nós vamos fazer um culto só de testemunho, fim de semana de testemunho, né? E você vai expressar o que Deus fez por você. Você vai ficar boquiaberto de saber o que Deus fez pelos irmãos. Às vezes Deus faz um milagre e nós nem ficamos sabendo.
Mas o beneficiado é que está com o coração feliz, né? Deus abençoe. Todas as noites aqui no tabernáculo nós temos oração. E vamos orar. Domingo que vem temos a ceia. E Deus abençoe a todos. Uma boa semana de trabalho a todos.